nesse ponto mais tensionado, eu usaria dois tipos de técnica. Uma é o taço de metal, é uma técnica que eu acabei adaptando de funilaria. Você consegue remover esse centro utilizando o taço, colocando ele lá atrás com um martelinho redondo e rebatendo. Funciona em muito. Ele não só distensiona o meio quando está muito acentuado o impacto, mas também faz com que ele se conecte à lata. Mas por outro lado, eu posso usar a mesma chavinha. Olha como a proporção de uma para outra é totalmente diferente. Eu não conseguiria levantar isso com o toquinho de madeira. Se lá no começo eu insistisse em levantar isso aqui com um toquinho de madeira, esse amassado esticaria. 100% de chance que ele esticaria. Porque o toquinho de madeira traria as duas laterais e não traria o centro dele. Eu não conseguiria trazer essa extensão que é onde eu estou atacando agora. E quando você está trazendo as laterais, você está trazendo a lata. Você está fazendo com que ela perca a resistência natural dela. Agora, quando eu estou com uma ferramenta mais fina, eu ataco justamente o centro dela. Você viu que eu aqueci, e é importante aquecer esse tipo de amassado. Jamais bateria nele sem aquecer. Ainda mais com essa tensão que tem ali. Ó, tô aquecendo de novo para bater do lado dele. Leves batidinhas. Cadenciando essas batidas, controlando elas. Tentando também achar a altura ideal da lata. Sabendo que, pô, não adianta eu bater nesse ponto do centro mais do que isso. Eu levanto mais ou menos até onde o amassado me traga ali uma visualização legal. Entendo que aquela é a altura ideal e vou dando pequenas batidinhas, ó. Poderia bater com um martelo. Poderia também, se eu fosse bater com um martelo, conectar ele com um taço lá atrás. Mas como eu estou controlando cada movimento, fazendo com que esse risquinho se conecte mesmo com a lata, eu só estou soltando o peso do martelo praticamente em cima. Leves batidinhas. Eu entendo que não tem essa necessidade. Quando eu estava pegando aquela granulação maior, o taço de madeira foi fundamental. E é o famoso processo de repetição. Ó, movimentei um pouquinho a lâmpada para frente, e é bem comum isso acontecer. Você levanta o amassado e, ao mesmo tempo, para trazer aquele meinho dele, a gente acaba não conseguindo trazer na primeira. Então, o que eu faço? Eu abro ele. É um processo contraintuitivo. É meio doido isso. Pô, para mim levantar o amassado, eu tenho que abrir, eu tenho que abaixar mais ele. Só que quando você faz isso, ajeitando, né, a velha e boa história do taco de sinuca, pensando no movimento que vai vir na sequência, fica muito mais fácil. Porque quando eu for levantar ele novamente, eu consigo pegar o centro, eu consigo pegar um mínimo detalhe que está no meio dele. Aqueço, a granulação está muito fina, mas ela é por isso mesmo que eu aqueço. Por ela estar muito fina e tensionada. E repito, o segundo movimento ele é mais suave e é capaz de trazer mais do que o primeiro. Ó. Olha como as batidinhas já quase que entraram no meio da linha ali. Parei. Essa é a altura que eu queria chegar.
Já ataco o redor dele, dá para mim pegar essas pressõezinhas que estão na frente aqui, ó. Olha lá. Estão conseguindo visualizar aí, galera? Retirando a granulação é de encher os olhos, espalhar os amassados para os lados para o risco subir mais suave. Show de bola, Jair. Exatamente isso, cara. Você meio que espalha ele. Ó, o que eu tô fazendo aqui é isso, ó. Você tá vendo que eu não tô batendo no centro do risco. Por mais fino que ele seja, olha como eu tô abrindo ele. Eu bato desse lado, bato daquele outro lado, bato desse lado. Olha como quase que vai virar a mesma espessura do meu pino de metal. É um mínimo detalhe, cara. Olha, tem 5 centímetros isso daqui. Mas tudo essa pressão que foi exercida ali foi capaz de causar aquele impacto monstruoso na lata, de trazer toda aquela extensão dele. Pequenas batidinhas, pequenas batidinhas. Se eu não quis acelerar o processo lá no começo, imagina agora. Ó, vou enterrando ele na lata. Já posso fazer isso nos parceiros que estão do lado ali deles. E olha como chega a marcar. Se você consegue visualizar aí, manda aí que você está conseguindo. Mas essas marquinhas, cara, são tão difíceis de ver e elas serão simplesmente removidas lá na finalização do trabalho. Então não tem muito disso que eu não posso utilizar um pino de metal em uma repintura. Você pode, mas tem um momento certo, tem um momento ideal para ele ser utilizado. Abri um pouquinho o amassado, vou lá novamente, dando pequenas batidinhas. Reconecto eles novamente à lata. Agora vai ficar legal. Quando eu volto ele, olha como ele estava. Tensionado, fundo. A visualização, como a luz nem entra no meio do risco. E ao mesmo tempo, quando eu vou repetindo esse processo, ó. Eu mostrei isso daqui para a Mayara, minha esposa. Ela falou, nossa, parece que você está costurando o amassado. E de fato parece mesmo. Vou levantando levemente, empurrando, trazendo todo ao redor, abaixando ele, abro o amassado, vou lá com a ferramenta de novo, distensiono ele, baixo de novo. Se for preciso fazer isso umas 4, 5 vezes, é justamente isso que vai ser feito. E ao mesmo tempo, ó, você já percebe que aquele risco central estava bem acentuado, estava bem fundo. Olha como ele já se conectou. Se eu pegar uma lixinha e dar uma leve lixadinha nesse ponto, a gente já não vai conseguir, ou talvez não visualize nada mesmo do risco.